Meu nome é Flávia Feitosa, eu sou professora do Bacharelado em Planejamento Territorial, mais especificamente eu sou professora de Geotecnologias e Análise de Dados. Certo? Sou formada em Arquitetura e Urbanismo e desde muito jovem, quando eu ainda era uma graduanda, eu comecei a me dedicar a essa área que eu me dedico hoje, que é de pensar formas de representar processos e fenômenos territoriais, certo? Já desde aquela época eu entendi que é bastante importante você dar visibilidade a esses processos territoriais para então você poder discuti-los, dar visibilidade, entendê-los melhor e aí propor alternativas, que é exatamente a relação com o planejamento territorial, certo? Então, para me aprofundar nessa questão, eu fui estudar no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde eu fiz parte de um grupo de pesquisa muito voltado à construção de cartografias do invisível, né? O que a gente quer dizer com cartografias do invisível? São aquelas cartografias, aqueles mapas que não são daquilo que a gente vê, de uma edificação, de um poste, de uma rua, mas de conceitos, né? São formas de tornar conceitos um pouco mais tangíveis. Conceitos como exclusão e inclusão, segregação urbana, vulnerabilidade socioambiental. Então, foi um período em que eu trabalhei bastante com indicadores socioterritoriais, a construção de indicadores socioterritoriais, por exemplo, a construção de indicadores de segregação urbana, fazer mapas de segregação, entender padrões de segregação urbana em suas múltiplas dimensões. Logo em seguida, eu quis novos desafios, né? E construir representações que não fossem só estáticas, só mapas, tipo fotografias de um determinado momento. Eu fiquei interessada em representar processos, representar dinâmicas, e foi então que eu fui estudar na Alemanha, na Universidade de Bonn, e investi bastante no estudo e na construção de modelos de simulação computacional. E o que são isso? Né? São ferramentas que nos ajudam a construir cenários, né? Cenários que nos permitam entender melhor como que a interação entre diferentes agentes, a tomada de decisão de distintos agentes pode levar à emergência de distintos processos de uso e ocupação do solo, por exemplo, ou padrões de segregação, né? Localização diferenciada dos grupos sociais no espaço urbano e também distintos níveis de vulnerabilidade de grupos sociais no espaço urbano, certo? Então, como professora na UFABC, eu continuo trabalhando nessa linha. Nós temos um grupo de pesquisa de geotecnologias para análise do território, o GATE, e nesse grupo de pesquisa nós desenvolvemos uma série de projetos, né? Um deles é o Resolution, que é um projeto com parceria de pesquisadores brasileiros e pesquisadores britânicos, e a ideia desse projeto é comparar duas metrópoles globais, São Paulo e Londres, né? E o objetivo é tentar entender como que políticas de transporte e de habitação reverberam, né, têm impactos nos padrões de acessibilidade a emprego e segregação dessas duas metrópoles, né? Então nós já obtemos uma série de resultados e buscamos refletir e comparar o que tem de parecido e o que tem de diferente nessas metrópoles, e para isso usamos muitos indicadores socioterritoriais, construímos modelos de simulação computacional e vemos como que é diferente, por exemplo, a relação entre distância e tempo nas duas metrópoles e como que isso repercute nesses padrões, nos diferenciais de acessibilidade dos grupos sociais. E nesse projeto tem, é claro, o envolvimento de alunos do planejamento territorial e também de alunos da pós. Então, para a gente é muito importante nesse grupo de pesquisa essa interação constante entre professores, alunos de graduação e alunos de pós-graduação. Outro projeto que nós temos nos dedicado bastante no momento é o projeto MAPA. Esse projeto ele é uma parceria entre a UFABC e a CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbana do Estado de São Paulo. Os resultados dele visam dialogar com a necessidade de atualizar o Plano Estadual de Habitação, e o objetivo do projeto é o seguinte: é desenvolver uma metodologia para identificar e caracterizar assentamentos precários nas metrópoles paulistas, né? E para isso usamos intensamente dados de fontes distintas, de naturezas distintas e muitas vezes de formas não convencionais,
certo? A gente partiu de uma área piloto, que foi a área da Baixada Santista, e foi uma equipe, claro, composta por alunos do planejamento territorial e alunos da pós, para compreender aquele território, fazer a leitura da Baixada, de como são esses assentamentos precários em suas distintas tipologias de tecido. Identificamos, por exemplo, assentamentos do tipo morro, ao longo de cursos d'água, palafita. E a partir dessa leitura do território, né, selecionamos dados que nos ajudassem a representar essas distintas tipologias e construímos modelos estatísticos para identificar e caracterizar esses assentamentos em outros territórios. Então, no momento, nós estamos testando a capacidade de generalização desses modelos estatísticos que nós construindo, estamos obtendo muito sucesso, assim, resultados muito promissores, e esperamos que esses resultados auxiliem aquelas regiões que têm poucas informações sobre a sua precariedade, né? Auxiliem a identificar os assentamentos, caracterizar esses assentamentos e, é claro, subsidiar o planejamento habitacional dessas áreas. Então, esses trabalhos que eu citei, que eu mencionei, são alguns dos múltiplas áreas de atuação que um aluno do planejamento territorial e que um planejador territorial pode atuar. No nosso curso, a gente tem várias frentes de formação. Uma delas é muito voltada à questão dos métodos e técnicas, das ferramentas, dos instrumentos de planejamento, nos quais se encaixam isso que eu apresentei. Uma outra linha, muito mais voltada para leitura teórica e reflexiva, para a leitura do território. E, finalmente, uma terceira linha, que é a que integra tudo isso, né? Quando você integra teorias, ferramentas, instrumentos, e aí que é uma linha que tem um caráter fortemente propositivo e que é o diferencial do planejador territorial, né? E é isso, esse caráter interdisciplinar e esse caráter integrador que capacita o planejador territorial para atuar em diversas instituições de planejamento, nos seus diversos níveis, suas diversas escalas, público, privado e, por que não, até mesmo abrir a própria empresa, atuar como consultor, né? Num país como o Brasil, com tantas demandas, não há dúvidas de que não falta campos de atuação para o planejador territorial.